Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Bom dia a você que está aqui, bom dia a você que está nos acompanhando pela TV, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É muito bom estar com vocês e hoje nós vamos partilhar um pouquinho, uma linha um pouco mais testemunhal, né? Já vim aqui algumas vezes para falar sobre chamado de Deus, mas numa outra linha. E hoje Deus me convida a falar um pouco mais de mim, né? E isso é um pouco mais difícil para quem está aqui na frente, né? Mas eu quero agradecer a Deus especialmente pela vocação Canção Nova, por todos os meus irmãos de comunidade, os colaboradores, os sócios da Canção Nova, aqueles que nos ajudam, que a gente não tem a menor ideia, os anônimos, né? Mas especialmente porque você que está aqui é alcançado por essa obra de Deus. E quando a obra é de Deus, a gente vê os frutos, né? Como diz a palavra, que os frutos se conhecem pela árvore. Então, nós somos frutos desse chamado de Deus, que começou lá no Padre Jonas, com o seu sim, mas que, por mais de 40 anos, deu aí muitos frutos. Mas eu vou começar essa partilha, que vai falar um pouco dessa escolha de Deus, desse chamado de Deus, falando um pouco da busca que todo ser humano tem, que é uma busca de felicidade. Não sei se você tem desejo de felicidade, acredito que sim. Ou já olha para essa realidade, a felicidade, e porque já caminhou muito na sua vida, já sofreu um bocado, já carregou uma cruz aí por um longo tempo, pode não acreditar mais na felicidade. Mas a felicidade, ela não é uma coisa, né? Por muito tempo na minha vida, eu acreditava, quando eu era pequena, né, que a felicidade estava com uma pessoa e que nós um dia nos encontraríamos e então eu seria feliz. Então eu pensava, obviamente, como aquela menina sonhadora, com projetos, mas eu acreditava que a felicidade estaria com uma pessoa, que eu iria encontrar um dia, iria ser feliz, me casar e tudo mais, ter filhos e ter uma família linda e pronto. E com o passar do tempo, eu descobri que a felicidade é uma pessoa mesmo. Mas não é como eu pensava. A felicidade, ela tem um nome e um rosto. É Cristo Jesus. Porque sem Ele, não importa o que você faça ou os sonhos que você alcance, a realização destes sonhos. Sem Ele não há felicidade. Porque é Ele a própria felicidade. Porque além da felicidade, nós buscamos amar e sermos amados. Esse é o anseio de toda pessoa humana. Se esse anseio não existe mais, talvez os conflitos e as frustrações, as decepções da vida tenham encoberto. Mas nós desejamos amar e sermos amados. Por isso a felicidade está naquele que se chama amor, que é amor por excelência. Mas eu vim de uma família simples, tenho 6 irmãos, vim de uma família grande, de São Paulo. Entrei para a comunidade Canção Nova em 2009, então acabei de fazer 10 anos. Mas antes desse processo, eu vivia um processo de... Já vivia na caminhada com Deus, já vivia na igreja, numa paróquia, né, lá em São Paulo, paróquia Nossa Senhora do Carmo. E a minha formação inicial na igreja se deu lá, né? Meu pai é falecido, né? Aos 15 anos, meu pai já tinha falecido, e então minha mãe, meu padrasto e os meus irmãos era essa minha família, né? Esse contexto familiar. E aos 17 anos eu tive meu encontro pessoal com Jesus, o que mudou toda a minha história. Nesse encontro pessoal com Jesus, eu comecei a mudar um pouco o meu estilo de vida. Eu comecei a mudar os meus hábitos. Eu comecei a buscar uma vida nova. E o que é uma vida nova? Uma vida nova em Cristo. Porque o Senhor diz que Ele é quem faz nova todas as coisas. A partir de nós, a partir do nosso coração. Né? Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne.
E esse coração capaz de reconhecer Deus, capaz de se deixar iluminar por Cristo, é o que muda tudo, né? Porque também não adianta só Cristo querer adentrar a nossa vida. É necessário abrir o coração para que Ele possa fazer morada. E eu fiz o meu caminho de caminhada na paróquia, comecei a fazer crisma a partir desse encontro pessoal com Jesus, recebi o sacramento da crisma e depois comecei a dar encontro para jovens, comecei a entender o meu ministério na igreja, né? Pedi a Deus a graça de pregar, como eu via os pregadores na paróquia, na diocese pregando. E eu sempre tinha um desejo, esse desejo de felicidade sempre me acompanhou. Porque eu tive uma história de vida muito difícil, que aqui não vai dar tempo da gente partilhar, né? Mas porque eu não enxergava essa felicidade no contexto que eu vivia, antes desse encontro pessoal com Jesus, eu sempre acreditava que a felicidade estava fora, em algum lugar, com alguém, né? Mas eu fui entendendo que essa felicidade tinha um rosto que era Cristo, e que sem Ele nada mais fazia sentido. Então, eu fiz aquela caminhada na paróquia, com meus amigos começaram a ser da igreja. Tinha, assim, um desejo muito forte de santidade. Comecei a viver uma experiência com a palavra muito forte também. Eu desejava a palavra de Deus como quem deseja comer, né, do seu dia a dia. Tomar café, almoçar, jantar. Eu tinha fome da palavra de Deus, porque eu conheci algo que me fazia sentir a pessoa mais feliz. E aquela palavra de Deus, ela me conduzia. E eu lembro que eu pegava as cartas de São Paulo e eu consumia aquelas palavras diariamente. E aquilo me dava vida. Enfim, o tempo foi passando. E 2 anos depois, eu estava em casa, ouvindo uma pregação na Canção Nova. Mas eu não tinha dimensão do que era a Canção Nova. Eu tinha ideia que era uma TV, somente isso. Que tinha os programas. Mas no local onde eu estava, onde eu morava, o sinal da TV era muito ruim. Então, eu praticamente ouvia, eu não via. Tanto que eu sabia reconhecer o Padre Jonas, sabia reconhecer a voz de todos os que faziam parte da Canção Nova, que estavam ali pregando pela TV, pela audição, né? Quando eles falavam, eu já sabia quem era, porque a TV não pegava muito bem. Eu chamava a minha TV de rádio. Colocava aquele bombril em cima, vocês já fizeram isso? Só quem fez sabe, né? Não sei se funciona, gente, mas a gente acredita. E aí eu dizia, e eu ficava ouvindo as pregações. Até que um dia eu estava sozinha em casa, no meu quarto, mais ou menos uns 2 anos depois desse encontro pessoal com Jesus. E eu estava ouvindo uma pregação que o Padre Jonas fazia aqui no Rincão. E ele falava sobre vocação. Mas, como eu falei para vocês, eu não tinha dimensão do que era a Canção Nova. Eu achava que era um programa de TV, que no meu caso era quase o rádio. E aí, naquela pregação, eu sem entender muita coisa, porque também era recente a minha conversão, era recente o meu encontro pessoal com Cristo, eu estava num processo. E aí, ouvindo aquela pregação, eu comecei a ser tomada pelas palavras do Padre Jonas, e ele falava sobre uma escolha de Deus, sobre as pessoas, sobre os jovens que ali estavam, aqui no Rincão na época. E eu estava ouvindo aquela pregação, mas era uma pregação gravada, né, porque reprisava na semana a pregação do acampamento do final de semana. Nossa missão é evangelizar, né, era o nome. E, ouvindo aquela pregação, eu fui sendo tomada por uma voz que gritava dentro do meu coração, à medida que o Padre Jonas começava a dizer: Deus está te chamando, não tenhas medo, acolha o chamado de Deus. E ele foi falando da vida com Deus, de uma vida de santidade, da escolha de Deus a nosso respeito. E tudo isso foi me tomando, eu fui sendo como que derrubada pelo Espírito Santo naquilo que eu tinha de convicção, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu lembro que eu ajoelhei ali no chão e eu chorava. Eu só sabia que aquilo era comigo, mas eu não sabia explicar o porquê e nem como. E ele falava assim, o Padre Jonas, né, dizia, você não está entendendo nada agora, mas você está ouvindo essa pregação agora, ela é gravada,
E Deus está te chamando a viver uma vida de entrega a Ele na Canção Nova. Você só precisa dizer o seu sim. E quando você disser sim, Deus acolherá. E Ele não vai, por enquanto você não vai entender aonde Ele vai te levar. Mas não tenha medo. E aí quanto mais Ele falava, mais eu chorava. Mais aquela voz entrava no meu interior e mais eu me sentia impulsionada a entregar a minha vida a Deus. Então, aquele desejo de felicidade que eu tinha desde criança e que eu não encontrava naquilo que eu fazia ou naqueles que me rodeavam, talvez, porque eu tinha grandes expectativas, né? E muitas vezes eram frustradas no que diz respeito àquilo que era o amar e ser amado. Então, eu ali me levantei quando acabou a pregação, mas eu me levantei como quem não era mais a mesma pessoa. Eu não sabia explicar, mas eu rezei, chorei, entreguei, acabou a pregação. E eu liguei para uma amiga minha e falei... O nome dela é Angélica, né? Uma pessoa que me ajudou muito na vocação na época. Né? Eu agradeço muito a ela. E eu expliquei para ela, eu falei, aconteceu um negócio comigo, eu não sei explicar o que é. E eu só chorava e tentava explicar para ela o que tinha acontecido. E a partir dali, ela foi me direcionando. Maria, eu conheço a Canção Nova. Eu falei, Angélica, como assim eu vou deixar a minha vida? Eu vou entregar minhas coisas, eu vou deixar tudo, vou pegar minhas coisas e vou embora. E se for para ir essa semana, como que é isso? Minha mãe não vai deixar. Aquele discernimento assim rápido que às vezes a gente faz de um processo como esse. E que não é assim. Né? A gente não entra para uma comunidade, para uma vocação, seja religiosa, sacerdotal, seja uma vocação leiga. A gente nunca entra da noite para o dia. A gente nunca resolve deixar tudo da noite para o dia e vir para a Canção Nova. Né? Isso era a minha intuição, mas não era bem assim, porque eu não conhecia. Então, ela foi dizendo, não, eu vou ligar na Canção Nova. Maria, a Canção Nova é uma comunidade que tem frente de missão em diversos lugares do Brasil e fora do Brasil. E essa comunidade, eles vivem juntos e servem a Deus. Aí ela tentava me dizer como que era, né? Sabe os retiros que a gente faz para os jovens? É mais ou menos isso, mas lá tem mais coisas. E aí ela ia me ajudando. Então, eu vou ligar lá para saber como é que faz. E aí ela ligou no vocacional. A equipe vocacional da época pediu para que ela me indicasse a me aproximar da missão, a conhecer, a me dar a conhecer, para que então pudesse verificar se tudo o que eu sentia, se toda aquela pregação, porque de fato comigo foi uma pregação, mas se for perguntar para os meus irmãos de comunidade aqui, cada um tem uma história mirabolante às vezes, de renúncia e de entrega a Deus. Umas muito simples, porque Deus, com cada um, Ele age de modo pessoal. Então, Deus sabia que não podia me dar muitas opções, né? Que Ele tinha que me dizer logo. E aí, essa minha amiga foi me ajudando. Eu fui me aproximando, comecei a entender o que era a Canção Nova, comecei a ir nos encontros, nos eventos da comunidade, como vocês estão vendo, esses acampamentos, a quinta-feira de adoração, os grupos de amigos que nós temos em cada frente de missão. E lá em São Paulo, a gente tinha essa casa, que era mais próxima da minha, não tão próxima, mas eu conseguia ir toda semana. E ali eu fui me aproximando dos membros da comunidade, comecei a fazer uma experiência diferente, porque aí eu servia na paróquia, servia na Canção Nova, ajudava nos eventos, mas eu ainda estava com aquela assim, vamos ver o que é isso, né? Vamos discernir melhor isso aí, que eu não estou entendendo, mas vamos ver. Só que, ao mesmo tempo, quando eu via os membros da comunidade lavando louça, limpando banheiro, colocando aqueles salgados para vender nas vigílias da madrugada. Aí tinha 100 mil pessoas, quando eu olhava os salgados tinha 10 mil. Sabe aquela coisa assim, a conta não dá? Aí você falava, meu Deus. Eu dizia, Jesus, para onde é que o Senhor está onde o Senhor está me colocando? E Deus, com um pouco, Ele multiplica. Porque as pessoas não estavam ali em busca do que a gente podia oferecer enquanto coisas materiais. Mas elas estavam em busca de Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê a Canção Nova essa casa da misericórdia, né? Mas também essa manjedoura, né? Que acolhe Jesus, mas é na simplicidade, como vocês podem perceber. E vivemos da ajuda do sócio Canção Nova, mas também das nossas obras, daqueles trabalhos que vocês não veem, talvez, nos bastidores. Quantas pessoas estão envolvidas em tudo isso?
E eu tocava nessa realidade. E era como se fosse um espelho. Eu olhava para eles e eu dizia, parece que é igual àquilo que eu desejo viver. Então, eu ressoava dentro de mim aquela vontade de fazer as mesmas coisas, de lavar os banheiros, de pregar, de ser de Deus, de viver a santidade, de viver a vida fraterna. Porque na Canção Nova a gente vive esses 3 pilares. A vida fraterna, o ser orante e o ser trabalhador. Então, numa vocação, também esses critérios precisam ser encontrados. E aí, no caso, a gente se refere à Canção Nova, né? Ao carisma Canção Nova. Especificamente no carisma Canção Nova, o candidato, o vocacionado, precisa deixar fluir esses 3 pilares. Manifestar, expressar esses pilares, mesmo que ainda em embrião. Né? Porque na comunidade a gente vai se descobrindo e vai descobrindo dons, talentos, coisas que a gente nem sabia que tinha e que Deus traz para fora à medida que nós convivemos uns com os outros, à medida que nós, no café da manhã, nos encontramos, né? À medida que, quando a gente está ali partilhando vida, a gente vê que a história do outro tem tantas fraquezas quanto a nossa. Quantas lutas que cada um viveu, cada um que vem de um lugar, de um país, e de repente a gente se vê no mesmo lugar, na mesma casa, tendo que conviver e pensando como se dará isso, esse ser fraterno, né, que precisa estar ali. A necessidade do trabalho santificado, ao ritmo da vida, a oração. Né, esse trabalho santificado que tudo que a gente faz, a gente oferece para Deus. Como Dom Bosco, né? Quando é que Dom Bosco reza? Um dia perguntaram para ele. E ele disse, quando é que Dom Bosco não reza? Porque com Dom Bosco nós aprendemos. Padre Jonas aprendeu e nos ensinou a rezar a vida. Então, quando eu estou lavando uma louça, eu entendo que tem que ter alguém aqui no palco, na TV, no rádio, no sistema de internet, fazendo algo para que aquilo aconteça. Ah, mas eu saí da minha casa, eu deixei tudo. Mas hoje eu estou aqui numa lanchonete, hoje eu estou aqui num posto de saúde, hoje eu estou aqui numa loja servindo, hoje eu trabalho ali na TV. Cada um faz uma coisa. Porque a Canção Nova é essa companhia de pesca, onde cada um ocupa um lugar, o seu lugar, e ali ele manifesta o dom, que é o carisma que Deus deu a ele. Mas ainda, voltando na história, a gente traz tudo isso em embrião, mas eu reconhecia no meu desejo pela palavra, no meu desejo de orar, no meu ser trabalhador, porque desde pequena minha mãe me ensinou a trabalhar muito. Eu falo assim, gente, eu aprendi a cuidar de criança a partir de 3 meses e eu já tinha 9 anos. Fazia de tudo, limpava a casa, levava as crianças na escola, os irmãos mais novos, para minha mãe poder trabalhar fora, era uma loucura. Mas a gente aprendeu a ser firme. Claro que muitas vezes a gente se depara com as nossas limitações, né? Principalmente na comunidade, onde o outro também revela quem eu sou. Mas eu fiz o meu caminho, então comecei o meu processo ali de encontro com a Canção Nova, de entender melhor a vocação, de entender o que era a comunidade, formada por homens e mulheres, sacerdotes, leigos, religiosos não, né? Mas seminaristas que estão caminhando para a vocação sacerdotal, famílias. E o mais bonito que eu entendia naquela época era dizer assim, porque quando a gente está confuso em relação àquilo que Deus quer de nós, porque primeiro brota aquela dúvida, aqueles medos, as angústias. Você não sabe se Deus está te chamando de verdade. E eu tinha uma grande crise, né? Como assim Deus me chamou para esse negócio? Porque até onde eu entendia que era pouca coisa, eu não entendia muito. Então, quando eu fui conhecendo a comunidade e entendi um pouco mais da dimensão da comunidade, com mais de 1.500 membros quase, eu falava, meu Deus, não é possível que Deus me chamou para essa obra. E não, não, não. Então, eu comecei a brigar comigo mesma e a dizer, não, Deus não poderia me chamar. Porque eu sou pequena demais e eu não sou feita para coisas grandes. E eu entendia que a Canção Nova era uma comunidade muito grande para mim. Né? E eu percebia que o reflexo disso estava na minha história. Porque minha mãe também era uma mulher muito simples, trabalhadora, trabalhava durante o dia inteiro em casa de família. E ela, com seus medos, também foi me dando um pouco desses medos, né? Diante de autoridades, ela falava, você fica quietinha, você não fala nada. Para mexer no computador, ela morria de medo, então ela dizia assim, não chega perto de computador. Então, eu sempre fui entendendo que eu era feita para coisas pequenas e que eu não ousasse ir além daquilo.
que era o mundo que eu tinha à minha frente, né? Pela experiência de família que eu tinha. E aí eu fui entendendo melhor com o tempo. Fui fazendo essa experiência de conhecimento da comunidade, com os membros, e fui entendendo melhor. Só que aí aconteceu um momento específico na minha vida, né? Como eu queria encontrar a felicidade e ainda estava bem à procura dela, eu comecei a... Teve um rapaz da igreja, né? Comecei a me encantar por ele. Eu vi que ele também manifestava esse interesse por mim. E com mais ou menos 3 meses, ele me pediu em namoro e tudo. E eu dizia, minha Santa Mãe de Deus. Eu já estava nessa caminhada com Deus na igreja e fazendo o processo de discernir se eu ia dar o passo para começar o caminho vocacional, porque isso ainda não era o caminho vocacional. E aí comecei a namorar, só que todo o processo de amor, de se encantar, de atração, de paixão, todo aquele processo que vocês sabem como é que isso funciona, foi me deixando meio que dividida. E eu não sabia mais o que fazer, se eu dava o passo para o caminho vocacional ou se eu começava aquele namoro e seguir em frente, né? Aí eu dizia assim, bom, eu não quero desfazer nem de uma coisa nem de outra, porque eu amo a Canção Nova. Eu amo essa vida dos membros consagrados, mas eu ainda estou em discernimento, se eu vou começar o caminho vocacional. Mas eu posso ir namorando, né, enquanto eu resolvo. E aí foi o que eu fiz. Só que nisso, com o namoro avançando, né, o tempo passando, eu fui ficando cada vez mais ligada afetivamente a ele. E quando a gente tem 2 caminhos para a gente seguir, né, não adianta, já viram alguém andar numa canoa, com um pé numa canoa e o outro pé na outra? Não dá, né? A pessoa vai despencar. Então, ela precisa caminhar com os pés numa canoa só, para que ela possa, de fato, tomar as decisões que ela precisa e seguir a vida diante das suas escolhas. Muito consciente, porque essa é uma escolha difícil e consciente, né? Não é no calor da emoção, não foi lá no calor só da pregação, não pode ser só uma emoção, porque as emoções são efeitos químicos no nosso organismo, bioquímicos, né? Tem neurônio, tem hormônio, tudo isso está envolvido. Mas quando a coisa é de Deus, Deus nos cerca e Ele nos conduz. E se a vontade é dEle, Ele mesmo nos fará conhecer sua vontade. A gente atende alguns jovens e eles dizem, eu não consigo reconhecer a vontade de Deus a meu respeito. Eu falei, mas você acredita que Deus tem uma vontade a seu respeito? Quando a gente pergunta para eles. Sim, eu acredito. E você acredita que aquele que tem uma vontade a seu respeito não irá te fazer conhecer? Realmente. Se ele tem uma vontade, ele me fará conhecer. Será que não é porque não é o tempo ainda, porque talvez você ainda não esteja pronto, mas já existe um embrião aí dentro dizendo que algo tem um projeto de Deus a seu respeito, que talvez fuja do comum dos homens? Então é preciso a oração, a intimidade com Deus, o acompanhamento, porque isso é muito importante. Então eu partilhava com a minha amiga, que já tinha mais experiência com Deus na igreja, de caminhada, da renovação carismática. Partilhava com um padre da minha paróquia e partilhei com algumas pessoas mais próximas, para não colocar, digamos assim, hoje a pessoa coloca no Instagram e tal. Eu não. Eu queria que o menos possível de pessoas soubessem, porque aquilo era tão forte dentro de mim que eu ficava com receios de ser algo da minha cabeça. E eu falava, não, só quando for mesmo, se for mesmo, aí eu conto para todo mundo. Para minha mãe, eu fui contar bem no finalzinho do caminho, porque eu tinha receio dela dizer, não, não é nada disso. Né? Você está com a cabeça em outro mundo. A minha mãe, inclusive, dizia assim para mim, quando eu assistia a Canção Nova, né? Eu assistia dia e noite, gente. E ela dizia assim para mim, eu vou te levar no psicólogo. Aí eu dizia, mas por quê mesmo? Porque você não sai da frente dessa televisão. E o que é que tem nessa televisão? Me conta. Mãe, eu não sei explicar, mas é um programa, são pregações assim, que eu gosto muito. Eu ficava brigando com meu irmão com controle. Quem chegasse primeiro, né? Não sei se vocês têm irmãos, mas em geral a regra é essa. Quem chega primeiro, pegou o controle, acabou. E eu fazia de tudo para pegar o controle bem cedinho, porque eu queria ouvir a programação inteira, do dia inteiro. Aí meu irmão brigava, né? Você não vai dividir o controle? E eu queria ser bebê daquela água, então eu tinha sede. Mas, enfim. E aí, com essa realidade do namoro, eu tive que tomar uma decisão.
Chegando ao final desse processo, eu comecei a entender que eu precisava tomar a decisão. Então, eu escolhi fazer o caminho vocacional, só que até então eu negociava com Deus. Eu escrevi uma carta primeiro, né, para a comunidade, dizendo quem eu era, a minha idade, de onde eu vinha, quem era a minha família, as minhas experiências com Deus, o meu ministério na igreja, o que eu fazia, o grupo de oração que eu ia, como eu rezava. Então, a gente partilha um pouco da nossa história como se fosse uma carta de apresentação e entrega para a equipe vocacional. E até então, mesmo namorando, eu fiz isso, entreguei. E pensando, ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Mas até então, eu caminhava com o pé nas 2 canoas. Só que chegou um tempo que não dava mais. E aí chegou o encontro vocacional. Então, eu dizia para o meu atual, na época, namorado, eu dizia assim, olha, eu vou fazer um caminho vocacional para a Canção Nova. Eu não sei se você entende muito bem, mas eu vou servir a Deus lá. Aí ele dizia assim, mas então eu vou com você. Eu dizia, não, você não pode ir comigo. Ele, mas por quê? Eu falo com o Padre Jonas e nós vamos. Eu falei, mas eu acho que não é assim. Porque você tem que sentir a mesma coisa que eu sinto. Mas eu não entendia nem o que eu sentia direito, né? Então, não sabia dizer que era o chamado, o desejo, mas não era só algo do meu coração. Mas aí, como eu estava cada vez mais apaixonado por ele, eu ficava negociando com Deus. Eu dizia assim, Senhor, vamos fazer o seguinte. Chegou um tempo, né, no namoro, que eu estava nesse nível. Vamos fazer o seguinte. Já que eu estou assim, vivendo essa experiência de namoro, estou feliz, me sinto com desejo de casar e tudo mais, e ele já me falou disso também, a gente já está com a vida meio que buscando isso. A gente não pode combinar assim? Eu te sirvo dia e noite na paróquia. Eu vou servir a Deus, eu vou dar crisma, eu vou nos encontros, eu vou dar catequese, eu vou limpar a igreja, eu vou fazer o que for preciso. Mas o Senhor me deixa aqui, né, com os meus projetos. E eu sentia algo dentro de mim tão forte, e isso durou anos. Para vocês terem ideia, na minha experiência de vocação, durou 5 anos, porque eu não conseguia decidir. Eu tinha muito medo de deixar, porque eu achava que quando a gente deixar algo por Deus, a gente perde tudo. Quando é o contrário. Deus não nos tira a nossa família, Deus não nos tira as pessoas que nós amamos. Nós passamos a viver um outro ritmo de vida, mas ninguém abandona a família. A gente deixa, sim. Existem renúncias, porque não é possível a gente estar lá acompanhando o crescimento do sobrinho, o nascimento do sobrinho, né? Às vezes a gente perde esses momentos especiais. Mas a família vai convivendo conosco de uma forma nova e eles entendem que não perderam a gente. Pelo contrário, ganharam uma pessoa de Deus nova que Deus está construindo. Porque não quer dizer que Deus escolhe pessoas boas, perfeitas. Deus não faz isso. Apesar de muitos de nós que estamos aí assistindo, a gente achar que quem está aqui é o perfeito, né? É o bom, é o santo. Vou dizer para vocês, a começar de mim, que não. Somos pecadores que não desistimos, que estamos lutando para que Deus, na sua volta, nos encontre em santidade de vida, mas é lutando. Eu falo que, quando eu morrer, eu queria que escrevesse na minha lápide assim, morreu lutando. Porque o que eu não quero é deixar de lutar. Por Deus e pela santidade, e porque aquela felicidade que eu desejava encontrar, eu desejo ver no coração de cada jovem que a gente encontra massacrado por essa sociedade, por, às vezes, uma mídia que oferece de tudo, né? Oferece tudo, todos os prazeres, tudo. Só que quando a gente vai para os bastidores dos encontros que a gente sai para falar, dos atendimentos com esses jovens, com as famílias, a gente vê corações destruídos. Mas a mídia não vai lá acalentar e consolar esses corações, né? E essa felicidade eu queria ver no rosto das outras pessoas, porque isso não era um desejo de ser só para mim. Eu quero viver isso porque eu quero ser feliz. Não, é porque a minha felicidade eu encontrava na doação para os outros. Então, eu entendia que eu queria melhorar o mundo, que eu queria fazer as pessoas mais felizes, e eu não sabia como.
Eu buscava voluntariado, eu buscava outras coisas antes de entender, porque a vocação já estava em embrião. Ou seja, quando uma pessoa é criada por Deus para algo, desde o seu nascimento ela é escolhida. Só que Deus vai esperando o tempo certo de revelar tudo a ela. E com o tempo eu fui entendendo que aqui era o meu lugar. Então eu tive que terminar esse namoro, né? Aquela negociação com Deus não deu certo. Como diz o profeta, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Na verdade, eu não tinha me deixado, não. Mas a sedução, a atração de Deus, ela é tão forte que a gente não consegue resistir. Quando o profeta diz assim, seduziste-me, Senhor, lutaste, eu lutei, né, contigo, mas me venceste. E eu me senti assim, uma luta desleal. Até que chegou o dia do encontro vocacional, eu pedi um espere no primeiro ano, porque a gente também começa um encontro vocacional, corresponde com a comunidade, por carta, por e-mail, faz aquela carta de apresentação, como eu falei para vocês, e diz o porquê você está buscando um discernimento vocacional, qual a sua experiência com o carisma Canção Nova, ou se foi como eu, que não tinha experiência nenhuma, mas tinha entendido que Deus me chamava. E ali a equipe vocacional responde àquela pessoa, convida ela a se aproximar mais, e ali ela vai se compreendendo se é de fato o lugar dela, se de fato viver aquelas experiências de vida fraterna, de vida de oração, de trabalho santificado, se ela já identifica na sua vida desde sempre esses sinais. Porque Deus, quando chama, quando Ele criou a Canção Nova, Ele já criou com todos aqueles que Ele sonhou para ela, para ser no mundo sinal dele no mundo, mas desse amor de Deus que transforma os corações. E quando a gente diz sim, a gente tem a coragem de dar um passo, a gente transforma destinos. Como Maria, por exemplo, Nossa Senhora. Quando o anjo apareceu para ela, ela tinha um projeto com José. Já estava prometida a ele. E a gente pensa em Maria como aquela imagem de uma mulher mais velha, com aquele ar de maternidade. Por isso a gente associa um pouco mais essa idade a essa maternidade. Por isso parece que Maria era um pouco mais velha. Mas Maria era uma jovem que tinha sonhos e projetos. E quando o anjo diz, não tenhas medo, ela consegue acolher. E ela pergunta, como se fará isso? Por isso toda vocação também tem as dúvidas e os medos. Como se dará isso? Como Deus me chama? Não é possível, eu não sou... Se Deus fosse escolher alguém aqui na minha casa, tenho certeza que não seria eu. Eu sou a mais cri-cri, eu sou a mais temperamental, eu sou aquela que não tem paciência. E eu vivo até na igreja, mas ainda preciso melhorar muito para Deus me chamar. Mas diz a palavra de Deus que a escolha não depende daquele que quer. Eu vou ler para você para não... Em Romanos 9, versículo 16, diz assim, a escolha não depende daquele que quer e nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, esses que estão aqui como eu, vivem a experiência da misericórdia. E por isso, por misericórdia, Deus nos chama. Por isso você pode verificar aí no seu coração, talvez você que está acompanhando hoje, possa um dia se sentir chamado a algo que você não sabe dizer o quê, a dar nomes, né? Às vezes a gente não sabe dar nome ao que está acontecendo conosco. Mas o tempo, a intimidade, a oração com Deus, o acompanhamento, o buscar as pessoas certas para falar, pessoas que têm essa autoridade na igreja, um sacerdote, por exemplo, pessoas que têm a ver com isso que você está vivendo, e elas vão te ajudar a fazer um processo. Mas, para não me delongar aqui, avançando um pouco mais, eu terminei esse namoro, foi muito difícil. Por várias vezes nós terminamos e voltamos, porque eu ficava assim, não... No primeiro encontro vocacional, porque a gente faz 5 encontros no primeiro ano. O primeiro chama-se Redão, que é uma rede bem grande, como a Canção Nova é uma companhia de pesca. A gente fala que é uma rede. E ali
vem todos os tipos de peixes, né? Peixes pequenos, peixes grandes, tal, vem tudo, como um pescador no mar, né? Mas ali é preciso fazer aquele encontro de discernimento, onde a pessoa é atendida por um membro da comunidade também. Ela ouve pregações a respeito da canção nova, da forma de viver, do jeito de orar, do jeito do trabalho, como é o carisma. E ali a própria pessoa já vai confrontando aquelas realidades com aquilo que ela vive ou que ela deseja viver e os sonhos dela também. Mas, no meu caso, eu olhava e via tudo aquilo dentro de mim. Mas eu queria negociar com Deus. Porque eu não queria deixar aquilo que até então era o meu Isaac, né? Mas chegou o dia de deixar. E aí eu fui rezar, fui atendida no encontro vocacional. Só que aí eu percebi que não dava para caminhar com as duas coisas. Então eu fui orientada e vi que era a melhor escolha pedir um espere. O que é o espere? Eu já comecei o caminho vocacional, mas eu peço mais um ano porque eu ainda estou muito confusa, talvez, com pendências a serem resolvidas, porque o caminho vocacional ele vai nos dando uma clareza da nossa vida e nós vamos ajustando toda a nossa vida, porque nós vamos sendo acompanhados, tem um membro da comunidade que é designado para nos ajudar. Mensalmente, a gente escreve um balanço dizendo para ele assim, como está a minha vida de oração, no meu trabalho, na minha família. E ali a gente é atendido, reza, eles rezam por nós, seu acompanhador, né? E ali vai nos ajudando, até chegar ao próximo encontro. Como eu falei, são 5 encontros. O primeiro é o redão, depois mais 4. E no segundo ano, mais 4 encontros, porque o redão a pessoa não faz novamente. Ela faz o redão só no primeiro ano. Mas, como eu disse, eu pedi um espere, então o meu caminho foi de 3 anos. Por quê? Para cada pessoa, Deus tem um tempo. E aí fiz o meu processo, tive que terminar o namoro com muito sacrifício, muita dor física até, eu dizia, mas foi uma experiência profunda do deixar que me deu a possibilidade de seguir rumo àquilo que era, de fato, aquilo que Deus tinha para mim. Porque o que Deus tem para nós é um projeto de felicidades. Diz Jeremias 31, né? O que eu tenho para vós é um projeto de felicidade. O projeto de Deus nunca nos deixará de outra forma, senão felizes. Mas é uma felicidade que tem suas dores, suas cruzes, suas provações, suas alegrias, seus encontros. Tudo isso está no projeto de Deus. Mas é uma vida de renúncia, mas também uma vida de alegria. E aí eu deixei aquele namoro, comecei o caminho vocacional de fato no segundo ano. Tem tantos detalhes diante disso, mas não tem como partilhar tudo aqui. Partilhei com aquela pessoa que eu ia tomar a decisão e que a partir dali a gente não podia mais caminhar juntos, porque mesmo que eu quisesse, que eu falasse para Deus, tira esse negócio de dentro de mim, esse negócio aqui, que eu não sabia dar nome, mas que era aquela voz interior que dizia que o meu chamado não era aquele namoro, que o meu chamado era outra realidade. E eu dizia, meu Deus, como é difícil lutar contigo. Né? E aí eu sabia, no fundo eu sabia que o meu caminho era outro. Então, terminei o namoro, comecei o caminho vocacional, pedi o espere no primeiro ano, fiquei distante da comunidade nesse um ano para eu poder também discernir tudo isso. E depois procurei a comunidade novamente, dizendo que eu queria dar um passo de vez, decidido. Porque eu tinha muito medo das minhas inconstâncias, das idas e voltas, do medo de perder, do medo de deixar a minha família, enfim. Mas eu queria entregar a minha vida para Deus, porque eu entendia que a minha felicidade era Jesus. Então, gente, aqui na comunidade, quando a gente faz esse processo todo, os 2 últimos encontros chamamos de pré-pertença e pertença, onde todos os vocacionados de todas as frentes de missão, do Brasil e exterior, que estão ali juntos, né, tanto para o núcleo quanto para o segundo elo, porque existe a realidade do núcleo, que são os membros que se dedicam integralmente no serviço a Deus dentro da comunidade, deixam seu trabalho, sua casa, deixam toda essa realidade para poder se dedicar integralmente à comunidade, à evangelização. E tem também os membros do segundo elo, que são membros que não têm o
não se sentem chamados a essa dedicação integral, já são casados, às vezes já têm uma idade acima de 28, 30 e poucos anos, e aí a pessoa não tem mais como fazer o encontro, o discernimento para o núcleo. Então, ela faz para o segundo elo, que são pessoas chamadas a viverem a mesma consagração, o mesmo carisma, porém, nas realidades onde eles estão inseridos hoje, são chamados a ser canção nova no mundo. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com seus filhos, sua família, mas se dedica também à comunidade. Então, eu não tenho mais idade, tem gente que fala isso também, e tem também a idade própria para entrar, né, para o núcleo. Porque o Padre Jonas diz que nós somos uma comunidade jovem, e com os jovens é mais fácil se moldar, porque, gente, fazer um pré-discipulado, que é o primeiro ano de formação, onde o candidato ainda está em período de averiguação, porque ele se sente chamado, faz os encontros vocacionais, se aproxima da comunidade. A cada encontro ele recebe da comunidade um retorno. Se sim, a comunidade reconhece nele aquelas características que dizem que é uma pessoa que tem traços canção nova, e ele também dá a resposta dele, quero continuar mais para o próximo encontro. Então, a cada encontro é um passo mais, um passo mais. E aí, nisso, você vai organizando toda a vida. E aí, quando você entra para a comunidade, né, no caso do núcleo, ele vai viver numa casa de pré-discipulado. Atualmente é em Lavrinhas, onde vários jovens, uma média de 40, depende, homens, rapazes, né, meninas moças e rapazes, estão ali para viver a formação, o trabalho, a oração ao ritmo da vida, toda essa realidade que a gente já vive, mas ainda no começo, porque a pessoa pode ter uma vocação para a canção nova, mas reconhecer nela que ela não consegue viver em comunidade, porque não é fácil, mas é lindo. E é uma das coisas que mais me chamava a atenção. Porque eu via freiras, eu via pessoas com hábitos, com sinais, às vezes algum sinal que identifica aquela pessoa como religioso, como de uma comunidade. E eu dizia assim, na canção nova a gente pode ser assim, ó. Como assim? Normal, eu posso me vestir do jeito que eu gosto, não preciso cortar meu cabelo, colocar um véu, porque não era o meu chamado. Então, na canção nova a gente vive nesse comum dos homens, no sentido de quem olha para nós, para os membros da comunidade, para o carisma Canção Nova, sabe que também ele pode ser chamado por Deus. Porque quando a gente olha, às vezes, uma pessoa de hábito, a gente olha e fala, isso não é para mim. Mas não, o carisma Canção Nova ele quer dizer, essa vocação também é para você. No sentido de vivência de santidade, no sentido da busca dos sacramentos, da vida de oração ao ritmo da vida, porque, sem dúvida, você pode experimentar isso na sua vida cotidiana, caso você não tenha esse chamado, porque nem todos têm. E isso não nos faz mais nem menos. Significa que há uma escolha de Deus pessoal para cada um de nós. E a gente precisa identificar o que é. Mas é fato que a gente se realiza na inteireza do nosso ser doado ao outro, seja como for. No nosso caso, no meu caso, é na Canção Nova, hoje. Não sei no seu. Como você se encontra como pessoa, como um ser que busca ser amado e amar, como alguém que também busca a felicidade. E é fato que quanto mais a gente se doa, mais a gente se realiza. Então, nesse primeiro ano, que é o pré-discipulado, elas fazem um caminho, vêm para as escalas no final de semana, trabalham conosco, mas estão em formação nessa casa. Uma equipe de formadores, pessoas, sacerdote, que é a pessoa que conduz aquela casa. Essas pessoas já há mais tempo na comunidade, direcionam esses jovens e vão formando na missa diária, na vivência da confissão, do estudo da palavra, da adoração, do trabalho na casa, dos encontros que tem naquela casa, de casais, jornadas, né, que são os encontros da comunidade. Eles trabalham ali e nos finais de semana vocês veem eles aqui nas escalas, na lanchonete, na água, em tudo isso que vocês muitas vezes estão em contato e nem sabe se é colaborador, se é da comunidade, porque para todos é possível viver uma vida de oferta, de entrega, né, no serviço a Deus.
Depois desse período, que é um período de averiguação, a pessoa ainda não é da comunidade, mas ali, naquela experiência, ela entende que, chamado à Canção Nova, ela também consegue, ou pelo menos se dispõe, à abertura do coração de viver em comunidade. Porque, como eu falei, são pessoas de várias culturas, de vários lugares, que estão ali convivendo juntas. E aí tem pessoas que dizem assim, isso aqui não é para mim não, gente. Na boa, eu acordo cedo, o fulano já me dá assim, bom dia, como é que você está? Só que eu só acordo depois do café da manhã. Aí a sua irmã de quarto é uma pessoa alegre. Às 5 da manhã, nos horários que a gente levanta no pré-discipulado, a pessoa assim, bom dia, flor do dia, Espírito Santo, o que é que vamos fazer juntos hoje? E a outra pessoa está do lado, assim, olhando, nem se move direito, né? Porque não consegue acordar, só acorda depois do café. Então, a gente encontra com essas coisinhas que parecem muito simples. Mas essa pessoa veio de uma história, tem uma cultura, foi formada de um jeito. Tem gente que foi formada no trabalho e tal. Então, tudo é muito... Que hora que tem que estar lá? 5 da manhã? Não tem problema, conte comigo. Tem pessoas que foram criadas diferente. A família dava tudo. De repente, a pessoa está aqui, ela fala, então, né? Então, bora para o trabalho, bora que tem, né, coisa para fazer. Eu estou indo, gente, como vocês são apressados. Então, tudo isso a gente convive. E, às vezes, a pessoa identifica que ela não consegue viver assim. E aí, ela verifica se não é. A equipe também, vocacional, a equipe de formadores, né, no caso de pré-discipulado, e depois o discipulado. Né? No segundo ano, essa pessoa vai para a casa de Queluz, que é a casa da Canção Nova, a casa de Maria, onde nós começamos a Canção Nova. Onde o padre Jonas, né, fez um chamado lá atrás. E ele disse, quem quer dar um ano da vida para Deus? E ali começou a comunidade com 12, e ali a comunidade iniciou-se. Então, nessa casa onde tudo iniciou, é feito o discipulado. E o discipulado é um tempo onde o jovem, que já saiu do pré-discipulado, que já fez o encontro vocacional, que já fez o discernimento, vai para esta casa, a mesma turma, fazendo agora a experiência mais profunda no carisma. Portanto, depois dessa fase, que é o discipulado, o jovem vem para cá, para a Cachoeira Paulista, e aí vai viver numa das casas que nós temos aqui de jovens, né? Os rapazes com os rapazes, as meninas com as meninas, divide-se nas casas comunitárias que nós temos, e então ele começa o tempo de juniorato. No juniorato, ele faz o primeiro, o segundo e o terceiro ano, onde são esses irmãos mais jovens, né, que acabaram de chegar do discipulado, e vão aprender tudo, vão ser inseridos num local de trabalho. E aí a pessoa também se diz, né, dos seus dons. Às vezes a pessoa é nutricionista, mas ela vai trabalhar como jornalista. Tem de tudo. Mas também tem aqueles que já vêm com uma formação e, graças a Deus, também são aproveitados no sentido do serviço ao povo, naquilo que ele viveu como formação, né? Eu sou formada em comunicação e desde que eu entrei, eu trabalho com comunicação. Né? Trabalhei os 2 primeiros anos na assessoria de imprensa, depois trabalhei mais 6 anos na comunicação interna e agora estou no trabalho com a TV, no conteúdo da TV, especificamente coordenando as mídias digitais da TV. Então, cada hora a gente pode estar também num departamento, mas sempre com a realidade da vida, do trabalho santificado, da vida de oração e dessa vida fraterna que se dá também nos nossos momentos de convivência, na casa comunitária, na formação com toda a comunidade ou em grupos específicos de grau de pertença. Né? Então, tem esses 3 primeiros anos de juniorato e depois, no caso, como irmãos mais novos, né? Sendo um pouco cuidados, apresentados ao carisma, à missão e tal. E depois começa o tempo do como que a gente diz? Me ajuda. Depois do discipulado, juniorato, compromisso temporário. Aí são mais 3 anos de compromisso temporário. Nesse compromisso temporário, a gente já está um pouquinho mais experimentado no carisma e na missão, vivendo ainda aqui ou nas frentes de missão, porque no juniorato a gente também pode ser enviado para qualquer missão no Brasil e fora do Brasil, para a vivência num núcleo, né, da comunidade, mas em missão. No caso,
em casas de missão. Não sei se você sabe, mas a gente tem um blog chamado blog.cançãonova.com/vocacional, e lá tem os endereços das casas de missão onde nós temos, onde você, se você sentiu chamado, se você sentiu pelo menos curiosidade, porque algo em você ressoa nesse chamado e quer conhecer mais, porque a gente precisa desse conhecer, porque ninguém entra para uma comunidade da noite para o dia e ninguém casa da noite para o dia, né? A gente precisa conhecer para sair das emoções, sair do encantamento e vai para o preto no branco. E aí você constata, é isso mesmo. Então, no 3º ano de compromisso temporário, a gente faz uma experiência de acompanhamento e de verificar se a gente quer dar o passo para o compromisso definitivo com a comunidade. Mesmo já morando na Canção Nova, mesmo já vivendo essa experiência, a gente faz um acompanhamento de quase 1 ano, onde a gente revê toda a nossa história vocacional, e a gente ouve também a Deus. E nesse ouvir a Deus, a gente verifica se a gente quer, já conhecendo, sabe como no namoro? Já namorou, noivou, e nesse período eu estou verificando se eu quero casar com essa pessoa. É a mesma coisa. A gente vai convivendo, conhecendo, se deixando conhecer, se abrindo aos dons, vivendo a experiência da vida fraterna, de santidade de vida, dessa luta. E tudo isso vai ressoando. E, de repente, você tem que se rever novamente nessa fase e dizer se você quer ou não fazer o compromisso definitivo com a comunidade, né? Com Deus, na verdade, na comunidade. Vivendo desta forma, desse jeito de ser. Porque o agir segue o ser, né? Então, é preciso que você verifique, constate, seja acompanhado. Reconheça que tem algo aí. E depois dê os passos. Depois vai ser acompanhado. E depois, constatando, você vai, enfim, concretamente, fazer o que precisa ser feito para viver em comunidade. Seja no núcleo, como eu faço hoje, atualmente, seja no 2º elo. Então, eu não sei se esse testemunho rápido aqui trouxe algo para você, no sentido de te colocar diante dos seus sonhos, diante da sua vida, diante das experiências que você já tem, do ser profissional. É possível, eu vou ter que deixar a minha profissão. Deus vai utilizar de tudo que nós somos. Deus não vai tirar nada, porque Deus nos quer com a nossa história. Eu demorei muito tempo para aceitar a minha história. E eu não gostava de contar ela. Porque eu achava que ela não merecia ser contada, porque tinha muitas frustrações, muitas decepções. A minha história de família e tudo. Então, na comunidade, nesse tempo de discipulado, todo mundo contava. Porque na minha casa era assim. Porque a minha mãe falava isso. E a gente comia na mesa e tal. E eu ficava ouvindo, perguntava, mas não contava a minha história. Porque eu achava que ela não era digna de ser contada. Porque não haveria interesse sobre uma vida como a vida familiar, as experiências que eu tinha tido. Mas até que um dia Deus, nessa experiência de vida comunitária, de oração, de atendimento, de acompanhamento, a gente também é curado das nossas feridas. E hoje é muito bom contar a minha história, porque Deus, Ele se utiliza de tudo, mesmo das feridas, mesmo dos contratempos, mesmo das perdas. Deus não anula a nossa história, mas nessa história Ele traz para ser curada, para ser transformada à luz de Deus. Então, quando a gente fala sobre escolha, a gente fala que há 2 motivos. Quando a gente está diante de 2 motivos de uma escolha, a gente tem 2 efeitos, né? Um é a paralisia e o outro, às vezes, a gente fica comparando o arrependido. Porque já escolheu algo e, de repente, se depara com as dificuldades e fala, eu acho que eu deveria ter escolhido de outra forma. Eu deveria ter escolhido outro caminho. Mas, diante de tantas escolhas, existe uma que nos leva e nos conduz a esse caminho de salvação. São muitas as possibilidades que a gente pode escolher, mas existe uma escolha de Deus sobre nós, que nos faz ser guiados para o que é a felicidade de fato, que tem suas dores, suas
suas contradições, mas é o caminho certo de salvação. Então, por isso que você possa, se você se sentiu chamado, se você deseja hoje ser chamado, você tenha uma equipe vocacional à sua disposição. Se você deseja hoje, mais que ser chamado, né? Ser chamado por Deus para a santidade, para a vida com Ele. Mas se você sente o desejo ou um anseio, que parece que tem algo mais aí, pode procurar a equipe vocacional ou acessar o blog.cançãonova.com/vocacional e você tira um pouco mais as suas dúvidas que talvez não deu tempo de esclarecer aqui, tá bom? E eu quero convidar a Ana e você a levantar e a orar conosco. Porque talvez você se olhe hoje e pense assim, mas hoje olhando para trás, eu poderia mesmo ter feito outras escolhas. Eu poderia ter escolhido viver assim na Canção Nova, sei lá, em outro lugar, talvez eu fosse mais feliz. Mas como diz a música, que é difícil a caminhada. Mas mesmo sendo difícil, não renuncie também àquilo que você ama, só que é difícil hoje amar. Não deixe. Vou viver uma vida com Deus e vou ser feliz e tudo mais. Não é assim. A vida com Deus, ela acontece no seio da nossa casa, nas escolhas que eu faço dia após dia pela santidade, pela felicidade que é Deus. E se for algo mais, seja muito bem-vindo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.